A graça e a paz do Senhor. Estamos começando a nossa escola bíblica e desde o dia 4 nós começamos a ler Gênesis, o livro de Gênesis, capítulo 1, e encerramos no capítulo 24 com as perguntas que hoje serão aqui respondidas pelo Edmar e pela Viviane, que está aqui com a gente. As perguntas são: o que aconteceu quando Enos nasceu? O que Deus disse que sempre existirá enquanto a terra durar? Por que Deus colocou o arco na nuvem? Como passou a se chamar o poço onde o anjo encontrou Agar? O que Deus fez com todo o sexo feminino da casa de Abimeleque por ter levado Sara? O que Isaac tinha ido fazer quando se encontrou com Rebeca? E nós vamos conversar um pouco sobre essas perguntas hoje. Então, Edmar, o que aconteceu quando Enos nasceu? Nós lemos aí do capítulo 1 ao capítulo 4 para conseguir achar essa resposta. Graça e paz. Gostaria de, antes de responder a pergunta sobre o que aconteceu, depois que Enos nasceu, lembrar aos amados a importância de estudarmos esse livro, que é o início de tudo, para compreender toda a Bíblia, todos os demais livros que contém na Bíblia. É muito necessário uma leitura bem precisa desse livro. Bom, a resposta para essa pergunta está no capítulo 4, verso 26, quando nos diz assim: a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então, o destaque aqui é para essa palavra invocar, que é mesmo de clamar, de procurar, de buscar. Lembrando que isso veio acontecer exatamente depois da queda, que houve esse afastamento então do homem, e aí, a partir daí, essa necessidade do homem buscar esse Deus. Tá bom? E eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia, então, no capítulo 4, versículo 26, e grifar essa resposta da nossa primeira pergunta. A segunda pergunta, Viviane: o que Deus disse que sempre existirá enquanto a terra durar? Está nos capítulos 5 a 8. A resposta dessa pergunta está em Gênesis 8, 22. A palavra de Deus fala que enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Eu gostaria de fazer um destaque aqui nessa resposta, que a irmã Viviane leu aí no capítulo 8, verso 22, quando diz que Deus faz essa promessa que não deixará de haver, então, o plantio, a colheita, essa funcionalidade toda aí do nosso sistema de mundo. Eu só vou fazer esse destaque porque alguém pode estar se perguntando, mas a própria Bíblia diz que houve fome na terra em vários momentos da história. E aí, como responder a isso, Então, a gente deve se lembrar de que, de fato, houve, no período aí, da história toda, inclusive na época de Jacó, quando houve fome, ele teve que ir para o Egito em busca de comida. O próprio Isaac teve que sair da sua terra para Gerar, procurar alimento. Nós temos o livro de Ruth, por exemplo, que fala que a família de Abimeleque teve que sair dessa cidade para as terras de Moabe, justamente porque faltava pão ali naquela cidade. Então, a resposta para esses que talvez vão se fazer essa pergunta, pensando até que a Bíblia está se contradizendo, então eu gostaria de fazer esse destaque justamente para dizer que não é verdade, a Bíblia não se contradiz. Quando a palavra diz que Deus faz essa promessa de que não deixará de haver o plantio, a colheita, o verão, o inverno, ou seja, essa regularidade do sistema é uma verdade. Ainda que houve esses momentos na história de faltar, vamos dizer, alimento, comida em alguns lugares, isso foi em lugares isolados, ou seja, na totalidade nunca deixou de se cumprir essa promessa, inclusive nos nossos dias. Isso está ao saber de Deus, por exemplo, faltou aqui, mas ali tem, então nós vamos para lá e conseguimos alimento. Ou seja, confirmando que de fato a palavra de Deus não falha e ele não deixa de cumprir a sua promessa. Então isso também serve de segurança para nós, quando muitos ficam
preocupados com todo esse sistema, como que vai ser daqui a alguns anos. E então, se nós nos lembrarmos dessa palavra, sempre vai existir. Ou seja, não vai faltar. Pode faltar aqui, mas vai ter um lugar que a gente pode buscar. Isso é muito bom. É muito confortante, né? Essa palavra para a gente. A gente tem que crer e, né? E pedir sempre a Deus. Deus é fiel. Com certeza. Então, capítulo 8, verso 22, grifa aí na sua Bíblia, é a nossa segunda resposta. Edmar, por que Deus colocou o arco na nuvem? Está nos capítulos 9 a 12 de Gênesis. Isso. Esse arco, né? Tão bonito, tão lindo, que nós sempre, antes de uma tempestade ou após, a gente olha para o céu e visualiza essa maravilha, mais uma maravilha da obra de Deus. Essa resposta, ou a resposta para essa pergunta, está no capítulo 9, os versos 13 ao 16. Eu vou estar lendo e depois fazer um breve comentário. Está escrito assim: coloquei o meu arco nas nuvens, ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco aparecer nelas, então me lembrarei da minha aliança que firmei entre mim e vós, e com todo ser vivo de todas as criaturas, e as águas jamais se transformarão em dilúvio para destruir todas as criaturas. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele a fim de me lembrar da aliança perpétua entre Deus e todo ser vivo de todas as espécies sobre a terra. Essa também é uma das alianças, né, que Deus faz e fez conosco, com a humanidade, que também, usando a palavra da minha vida, traz muito conforto para nós. É fato que a tempestade, quando se inicia ou está se preparando para a tempestade, a gente assusta, fica com medo, e em determinados períodos do ano, como esse que nós estamos vivendo, há aquelas chuvas que duram mais tempo e provocam algumas tragédias, algumas enchentes, essa coisa toda, e traz preocupação, é óbvio, para toda a humanidade, inclusive, especialmente aqueles que estão sendo atingidos. Porém, como na outra pergunta, a gente deve se lembrar que Deus fez essa aliança e Ele disse que jamais destruiria a terra. Mais uma vez, pode acontecer e acontece de haver prejuízos, inclusive humanos, em algumas regiões, mas jamais toda a terra, ou seja, jamais a grande parte da terra, jamais todo o planeta vai ser destruído. Então, essas palavras são confortantes e, ao mesmo tempo, como a gente sabe, Deus é um Deus gracioso, um Deus bondoso, e Ele cumpre a sua promessa. No entanto, a gente deve se lembrar que esse planeta está sendo preparado, como se alguém, né, depois quiser dar uma lida, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ele vai dar uma dica para a gente até quando isso vai durar. Ou seja, Deus faz essa aliança de que jamais destruiria a terra com o dilúvio. Porém, ele diz que ela será destruída de uma outra forma. Então, isso é muito importante de observar, que aqui Deus, quando ele faz essa aliança, esse contrato, vamos dizer assim, né, com a gente, com a humanidade, ele realmente vai cumprir. Porém, não diz que a terra não será destruída de outra forma. Então, assim, Deus, ele é todo gracioso, bondoso, mas também ele é justo. E está tudo isso preparado para um fim aí que a gente deve realmente se voltar cada vez mais para Deus, para ter essa segurança de que Ele cumpre a sua promessa aqui, essa aliança, mas também Ele cumpre aquilo que Ele vai dizer mais à frente, inclusive nos Evangelhos. Então, eu convido a você a poder grifar na sua Bíblia o capítulo 9, o verso 16, mais especificamente, que traz a resposta à nossa terceira pergunta. Viviane, como passou a se chamar o poço onde o anjo encontrou Agar? A gente leu isso entre os capítulos 13 e o capítulo 16. A resposta está no capítulo 16, versículo 14. Diz o seguinte: por isso se chama aquele poço de Beer-Lai-Roi, eis que está entre Cádiz e Beredes. Esse poço é o poço daquele que vive e me vê. Essa tradução aí, né? Quer comentar algo, Edmar? Repete, por favor, a pergunta, né? Como se chama, né? Como passou a se chamar o poço? Isso, como se passou. Poço daquele que vive e me vê.
o significado, né, dessas palavras assim, complicadas que a minha Viviane leu, realmente nos faz regozijar mais uma vez. Toda a Bíblia, né, é maravilhosa, porque ali a gente entende que quando a Agar ela é expulsa, né, pela sua senhora, Sara, e possivelmente ela estava ali bem desanimada, entristecida e sem saber o que aconteceria com a vida dela dali para frente, Deus mais uma vez se mostra gracioso e olha para ela. Os irmãos depois vão estar lendo aí o texto e vão perceber que esse anjo do Senhor, alguns vão traduzir como o próprio Deus, né, a própria pessoa de Jesus, vai chamar Agar pelo nome e vai dizer para ela que esse filho dela vai ser tão grande quanto Isaac, né, que seria o filho que viria depois, e que ela deveria voltar para a casa da sua senhora, porque a vida dela continuaria, o filho ia nascer e ele ia fazer história, e como nós sabemos que fez e está fazendo até hoje, nós sabemos que esse filho que nasceria e nasceu por nome de Ismael, nós não temos tempo para isso agora, mas se os irmãos forem estudar aí o nome, a origem e o significado do nome Ismael, os irmãos vão perceber que tem muito a ver com essa frase, com esse significado de Bela Roy, que é o Deus que vê, e o próprio nome de Ismael vai ter significado. Então nós vamos perceber que Deus, a partir daí de Ismael, ele continua com seu plano, né, de salvação, de resgate da humanidade. E como eu disse, até hoje nós vamos perceber que tanto os ismaelitas, que são os árabes hoje, eles vivem lá na região, né, bem próximo de Israel. E esses dois irmãos, se nós olharmos para a história bíblica e chegarmos em Romanos, por exemplo, quando Paulo vai dizer que o judeu não é o judeu do exterior, ou seja, o judeu da carne, mas é aquele que é interior, justamente porque esses dois filhos de Abraão, porque Ismael é filho de Abraão, né, com Agar, ou seja, Ismael e Isaac, eles, por exemplo, para o nosso tempo, eles são a igreja do Senhor, ou seja, não há mais gentio e judeu, agora há os crentes, no caso. Então, ou seja, tanto a geração de Ismael quanto a geração de Isaac tiveram e temos hoje a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Então é muito interessante a história e seria bem importante, eu acho muito importante, os demais irmãos que estão nos assistindo aí pela internet, pesquisarem e estudarem sobre o assunto. Vale a pena. Então eu convido você a grifar sua Bíblia, no capítulo 16, verso 14, que é a nossa quarta resposta. Edmar, o que Deus fez com todo o sexo feminino da casa de Abimeleque por ter levado Sara? Nós lemos entre os capítulos 17 e o capítulo 20. Deixa eu voltar aqui. O que Deus fez, então, né, com todas as pessoas do sexo feminino, depois daquela situação ali que Abraão mente, né, para o rei lá, e Sara é tomada. Bom, a resposta está aí no capítulo 20, verso 18, não é isso? E está escrito assim: porque o Senhor havia fechado totalmente o ventre de todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Essa resposta, em português mais claro, vamos dizer assim, Deus tornou aquelas mulheres estéreis. Ou seja, o Abimeleque ficou super preocupado, porque depois que levou Sara para o seu harém, vamos dizer assim, para sua casa, aconteceu algo estranho naquelas mulheres. Elas pararam de engravidar, ou seja, cessou ali, né, as gerações que viriam. Então ele, claro, estranhou aquela situação, e o próprio Deus fala com ele o porquê daquilo que tinha acontecido. E mais uma vez a gente percebe o cuidado de Deus com a sua aliança, com o seu povo, com o plano de salvação dele para a humanidade. Porque aqui a gente pode se perguntar, então, mas Abraão mentiu, e mentiu mesmo? Abraão, ele, né, no nosso linguajar, ele vacilou mesmo. E aí a gente percebe que ainda assim, Deus cumpre literalmente a sua palavra e não permite que Sara fosse usada, vamos dizer assim, tivesse relações com Abimeleque, com nenhum outro homem daquela casa,
justamente porque Deus cumpriria, e como cumpriu a sua palavra nele. E aí a gente percebe, para uma aplicação, vamos dizer assim, mais atual, é que realmente todas as escrituras, ela mostra que não depende da gente. Ainda que a gente erre, que a gente vacile, que a gente peque, a gente vai fazer isso mesmo, mas Deus cumpre a sua palavra. É muito interessante, porque aqui Deus poderia ter falado, e Abimeleque faz essa pergunta para Deus, se a gente lê os versos anteriores aí, Abimeleque vai dizer, mas Senhor, eu sou inocente na história. Ele mostrou arrependimento também, né? Ele demonstrou arrependimento também. Exatamente, e aí Deus fala com ele assim, olha, mas exatamente por você ser inocente é que eu estou te mostrando o que você deve fazer. Então assim, ele, como alguns de nós podemos chegar para Deus e dizer, Senhor, mas eu não sabia de nada. Não, mas é justamente porque você não sabia que eu estou te falando. Então, eu causei essa situação toda para te ensinar. Então, é muito interessante. E aí, depois Abimeleque se arrepende e ele paga lá vamos dizer assim, um preço, né, um voto lá para entregar Sara de volta. E aí as coisas voltam ao normal. Então, a nossa resposta no capítulo 20, verso 18. E a nossa última pergunta, Viviane, o que Isaac tinha ido fazer quando se encontrou com Rebeca? Nós lemos entre os capítulos 21 e o capítulo 24. A resposta está no capítulo 24, versículo 63. Isaac saía a orar no campo à tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Então ele foi meditar. Comentando ali, mas antes da gente começar a gravar, essa palavra meditar, boa parte das Bíblias traz essa palavra ao invés de orar. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque nos nossos dias, quando está tão em evidência aí não vou falar religiões, mas as seitas orientais, né, que traz essa ideia, essa necessidade do ser humano de meditar. E essa palavra meditar aqui, nesse momento da vida de Isaac, a gente entende que realmente orar, é como está na tradução da Viviane. Porém, quando alguns vão olhar para a palavra meditar, como eu estava dizendo, e olhando a realidade nossa hoje, século XXI, muitos vão pensar e às vezes até praticar a ideia desse meditar, é sair para um lugar ou, de repente, entrar lá no seu quarto e acender alguns incensos e ficar pensando na vida, né? Ficar lá se lamuriando. Não é essa a ideia. Essa ideia de meditar nesse sentido traz aquela questão assim, de se voltar para si, ou seja, pensar no homem interior, aquela coisa toda. Não é isso. Isso está dizendo que Isaac foi para esse campo e ele morava perto de Beer-Lahai. Se irmãos lerem os textos anteriores vão perceber isso também. É muito interessante, porque ele está saindo, poderíamos dizer assim, de um período de luto, né? Ele havia perdido a mãe, pouco tempo, Sara havia morrido, e aquele casamento veio justamente para consolar, ou seja, para tirar. Então a gente entende assim, depois de meditar, ou seja, depois de orar, então veio a bênção, né? Rebeca vem, eles se casam e são felizes para sempre. Então a nossa resposta está no capítulo 24, no verso 63. Não deixe de grifar na sua Bíblia essas 6 respostas que nós tivemos aqui. Eu gostaria de agradecê-los, né, a disponibilidade de estar aqui. Essa conversa foi muito gratificante, pelo menos para mim, né? E acredito que de muito ensinamento também. Foi muito bom. Gostaria de agradecer a vocês. Fiquem com Deus e até mais.